Ué, a China? Como assim, a China comunista? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir um vídeo da camarada Pedagolítica e ela vai contar pra gente sobre documentos vazados do TikTok que revelam um plano para viciar as crianças em telas. Vamos entender melhor essa história? Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Bora lá! Recentemente foram reveladas dezenas de páginas de informações secretas da ByteDance, a empresa dona do TikTok, e as informações que elas trazem revelam um plano arquitetado para viciar Eu pulo o gato. crianças e adolescentes nos vídeos do aplicativo, através de um algoritmo que prejudica permanentemente o desenvolvimento cerebral dessas crianças, e só tem um país no mundo no qual isso não acontece: a China. Ué, a China? Como assim, a China comunista? Mas afinal de contas, por que isso acontece no mundo inteiro, menos lá? Bom, para entender o motivo, a gente precisa entender primeiro por que existe um TikTok chinês e outro pro resto do mundo. Para chegar nessa resposta, antes a gente precisa entender o que é o TikTok. Caso você tenha morado numa caverna nos últimos anos, em resumo, é um aplicativo no qual os usuários postam vídeos curtos e verticais. Lá você encontra todo tipo de conteúdo. E quando eu digo todo tipo de conteúdo, eu quero dizer todo tipo mesmo. Vai desde dancinha de 20 segundos com coreografia que só quem tem de 7 a 15 anos entende, passa por gente jogando Subway Surf enquanto contam os casos de família e termina com análise de conjuntura política. E tudo isso na tela do seu celular em menos de 5 minutos. É surreal a quantidade de coisa que tem no TikTok, né? E é por isso exatamente que as crianças mais novas, elas procuram não no Google, e sim no TikTok, sobre qualquer informação. Só que isso é muito perigoso, né? Porque qualquer pessoa pode postar um vídeo sem citar fonte nenhuma, falando um monte de informação, e ninguém vai saber se aquilo é verdade ou não. A criança ou adolescente, que muitas vezes não tem a capacidade cognitiva ainda de identificar o que é um conteúdo de verdade, que tem ali informações verdadeiras, informações corretas, de um conteúdo viral, viralizável, né, que foi feito exatamente para enganar essas pessoas. Então, assim, é preciso que a gente tenha uma fiscalização do aplicativo, do que se pode colocar no aplicativo. E é justamente aí que tá o problema. Para além do excesso de conteúdo, tem coisa lá que só criança entende, o que significa que são conteúdos pensados e criados não só para que crianças consumam, mas para que elas queiram continuar consumindo. E aqueles documentos vazados incluem resumos de estudos internos e de comunicação entre os executivos do TikTok que revelam que dentre as estratégias para angariar consumidores para o conteúdo disponível na plataforma estavam o encaminhamento de conteúdos específicos destinados a crianças, ainda que essas não possam, segundo os próprios termos de uso do aplicativo, sequer ter conta nele. Dentre esses conteúdos estão inclusive conteúdos que ensinam essas crianças até a tirar a própria vida. No mesmo naipe, né, daquele jogo que surgiu um tempo atrás da Baleia Azul, né, que era isso também. Uma outra consequência péssima disso é que o excesso de tela causa prejuízos irreversíveis no desenvolvimento cerebral das crianças, fazendo com que elas sequer desenvolvam habilidades de concentração, de formulação de frase e de conexões que, se você passa muito tempo na frente do celular, sente que tá perdendo. E de conexões sinápticas. E se você passa muito tempo na frente do celular, você já deve ter tido a impressão de que você, de certa forma, perdeu algumas habilidades de raciocínio que antes você tinha, ou de concentração, como, por exemplo, a habilidade de passar horas lendo. Só que no caso das crianças, elas nem estão desenvolvendo isso para perder. Ou seja, o TikTok tá mudando o funcionamento cerebral das crianças e as pessoas responsáveis pelo aplicativo não só sabem disso, como querem que isso permaneça assim. E o motivo é porque isso dá muito dinheiro para elas. O motivo é porque no capitalismo tudo é mercadoria, inclusive o conteúdo que é feito para as crianças. É por isso que deve ter uma regulamentação sobre propagandas para as crianças. Já existe isso na TV, só que não existe nenhuma fiscalização disso nos aplicativos. Mas é necessário, diante de tudo isso que a Pedago está falando, que exista essa regulamentação, porque senão as crianças vão estar suscetíveis a esse tipo de conteúdo e, né, já que tem um grupo de gente estudando para que esse conteúdo seja viciante, o que vai acontecer? Ele vai viciar as crianças, não vai ter como. E aí que entra a diferença principal entre a forma como o aplicativo funciona na China e no resto do mundo. Na China, isso não acontece porque o governo controla com muito rigor não só o conteúdo que é postado nas redes sociais, principalmente as redes acessadas por crianças, mas principalmente a forma como as crianças usam as redes. Eles entendem que é impossível esperar que os pais consigam controlar o conteúdo que seus filhos consomem nessas redes. Então
Então eles fazem isso através de políticas públicas, que limitam o tempo de acesso e os conteúdos que podem ser enviados para as crianças no Douyin, o TikTok chinês. Aqui no Ocidente, essa ideia do governo controlar o conteúdo que a gente consome na internet é posta como se fosse algo ruim, como se fosse censura. Mas eu sinceramente tenho muita dificuldade em aceitar a ideia de que proteger as crianças é censura. E me fala se não deveria ser assim no mundo todo. Eu também concordo que deveria ser assim no mundo todo. Lá, toda criança e adolescente menor de 14 anos pode acessar o aplicativo por no máximo 40 minutos. O governo tem uma plataforma de acesso vinculada à sua documentação que sabe quantos anos você tem e conta fake não é permitido. Além desse limite de tempo, nos horários entre as 22 horas e as 6 da manhã, o acesso das crianças é proibido para garantir que isso não interfira no tempo de sono delas. O conteúdo que é direcionado às crianças também é monitorado e delimitado, ou seja, nem tudo chega até elas. E dentre os vídeos postados pelos usuários do aplicativo, que passam por um filtro de diretrizes estabelecidas pelo governo para serem direcionados ou não para as crianças, são incluídos conteúdos educativos, e as propagandas são completamente proibidas. Enquanto aqui no Brasil e em vários outros países do mundo, a gente tem problema com crianças jogando jogos de aposta dentro da sala de aula, e pior, esses jogos são promovidos por influenciadores mirins. Lá as crianças são incentivadas a fazer outros tipos de atividade que não mantém elas refém desse vício de dopamina que é gerado através do excesso de tela. E aí a gente vê que aqui no Brasil estão tentando fazer o quê? Proibir que as crianças levem o celular para a escola. Mas será que se a gente não tivesse políticas públicas que regulamentam esses aplicativos, precisaria que fosse proibido que as crianças levassem o celular para as escolas? Muito provavelmente não. Porque, inclusive, as crianças não iam ter esse vício que elas têm no celular. Porque isso seria regulamentado. Isso seria fiscalizado e acompanhado pelo governo. Mas proibir o celular nas escolas não é censura? Agora, proteger as crianças do conteúdo que chega nelas é censura? Ou é censura só porque é vindo do governo chinês? E esse vídeo pode trazer muita consequência perigosa para as crianças. Inclusive, posteriormente, a busca por outras coisas que saciem essa necessidade de dopamina quando a tela não for mais o suficiente. E esse espantalho de que políticas restritivas não são a solução se repete, inclusive, em uma das matérias que usei como referência para fazer esse vídeo, que depois de apontar todos os prejuízos para a saúde das crianças, diz que a restrição governamental não é a melhor solução, e que seria melhor se os pais fizessem isso. Mas aí eu te pergunto, que pais que conseguem monitorar e restringir individualmente o conteúdo que seus filhos acessam na internet, sendo que muitas vezes os próprios adultos são enganados por fake news bem feitas na internet? Ou se são, né? A gente sabe que são mesmo, né? A tática de quem ganha com isso é responsabilizar o indivíduo por um problema da sociedade, e assim as coisas podem continuar como estão. Assim como tudo no capitalismo, né? Tudo no capitalismo é jogado para culpa individual e nunca do sistema. O sistema é maravilhoso, ele não gera coisa nenhum, problema nenhum. O problema é seu individual que não conseguiu lidar com isso. As empresas seguem lucrando e se algo acontecer com a tua criança, a culpa é toda tua. Porque, infelizmente aqui, o bem-estar das pessoas, e principalmente das crianças, vai ser sempre posto em segundo plano. Então, para proteger as nossas crianças, nos resta a mobilização, no sentido de construir uma sociedade onde o lucro não está acima da vida e da saúde dela. Se a gente quer construir uma sociedade mais justa, com mais segurança para as nossas crianças, com mais segurança para as pessoas pretas marginalizadas, com menos desigualdade social, com menos pessoas ganhando bilhões e outras não ganhando nada, com menos pessoas passando fome, com menos pessoas morando na rua, a gente precisa se organizar para mudar esse sistema, porque é o sistema capitalista que gera todas essas opressões. Não tem como fazer reformas, não tem como mudar um pouquinho para melhorar, não dá. Ou a gente muda tudo e luta pela pauta máxima, ou a gente fica só reformando as coisas e botando band-aid num negócio que tá aberto, botando band-aid numa cirurgia, que não dá, não tem como, não vai estancar o sangue. Entende? Então, para a gente acabar com essas opressões, isso necessariamente está ligado à superação do capitalismo. E para isso, né, a arma que o trabalhador tem é a organização. Por isso, organize seu ódio. E é isso. Adorei esse vídeo. Pedagolítica é sempre muito, muito didática. Adoro os vídeos dela. E é isso, gente. Já deixa o seu like. Me segue lá no TikTok. Me segue no Instagram. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que tem um filho e tá sempre mexendo no TikTok. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo.